Boa tarde a todos. As meninas Cleiton de Costa. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, da Escola Napoleão, nesse bate-papo com o escritor Fábio Cabral. Agradeço a direção, os professores, a sala de leitura, responsável pela sala de leitura, e a vocês, principalmente, que estão aqui para a gente participar desse bate-papo, conhecer um pouco sobre o Fábio Cabral, uma pessoa bem interessante. Conversamos agora na hora do almoço, com muitas ideias, muitas histórias para compartilhar para a gente. E ele pediu que eu fizesse algumas perguntas para ele, né? Aí eu fiz aqui uma colinha de algumas perguntas, e depois a gente vai abrir para quem quiser perguntar também. E ele solicitou para que eu fosse fazendo algumas perguntas, e a gente vai fazer um bate-papo. E aí vocês também vão conversando sobre tudo que vocês acham interessante, que vocês gostariam de saber também, né? Eu sou a Rosane, trabalho aqui na Biblioteca de Pardinho, já conheço vocês de vários eventos, de vários encontros. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Eu gostaria que o Fábio se apresentasse. Quem é o Fábio Cabral? Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Eu agradeço, boa tarde. Agradeço a todo mundo que disponibilizou um pouco do seu tempo, né, para estar aqui, para me ouvir falar, né? Eu espero que a conversa hoje seja bem produtiva, né? E eu quero ratificar que eu quero não só conversar com ela, mas com vocês todos também, né? Vocês podem perguntar a qualquer momento, não tem muito um protocolo, né? Prefiro que seja um bate-papo para não ficar só falando, embora eu fale bastante, né? Como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu moro na capital de São Paulo há uns 16 anos, então meu sotaque está misturado, porque aqui eu sou paulista, mas no Rio nem tanto, né? Enfim, aqui eu sou carioca, mas no Rio eu sou meio paulista, já me enrolei já. Sobre mim, como é que eu posso dizer? Essa pergunta é sempre aquela pergunta difícil, né? Na minha cabeça eu sou só um cara comum que gosta de escrever livros, né? Que é apaixonado por escrita de livros, né? Tem isso como objetivo de vida, né? Sou um cara simples, né? Gosto de ficar em casa, né? Sou tranquilo, né? Gosto muito de videogame até hoje, videogame, gibi, né? RPG, esse tipo de coisa, né? E esse tipo de coisa está muito refletido, né? Nos meus livros, né? Eu costumo dizer que os meus livros contam mais sobre mim do que eu mesmo, né? Inclusive eu trouxe alguns livros aí, né? Para vender. Que a editora, quando você publicar livros, a editora te dá aquela caixa de livros, né, vende aí, se vira. Né? Eu não sou muito bom em vender, mas eu trouxe alguns para quem quiser adquirir o trabalho autografado, né? Enfim, e está ali à venda ali, depois fala comigo. Né? Mas acho que funciona melhor se você me perguntar coisas específicas, aspectos específicos da minha vida, que aí eu respondo melhor. Desde quando você sentiu a necessidade e que era necessário escrever um pouco sobre o afrofuturismo? E como você vê esse movimento no Brasil? O afrofuturismo é um negócio engraçado, né? Eu geralmente falo que eu não me importo com rótulos, eu não tô nem aí. Né? Eu só quero escrever do meu jeito e pronto, né? Esse rótulo desse afrofuturismo caiu na minha mão, de repente, caiu no meu colo. Né? Alguém lá atrás, acho que quando eu publiquei meu primeiro livro em 2014, alguém lá atrás, por volta dessa época mesmo, falou para mim, você escreve afrofuturismo. Legal, eu não sei o que é isso. Aí passou 2015, né? Veio, essa palavra estava crescendo, né? Enfim, né? Nos meios literários, as pessoas me falaram, vem aqui falar sobre afrofuturismo. Eu falei, eu não sei nada disso. Vou te pagar tanto. Não, pode deixar, vou estudar aqui, né? Vou estudar, né? Então eu estudei bastante para poder, né, para não falar groselha, né? Porque hoje a gente tem muito doutor entendido do assunto, né? Que fala um monte de bobagens, né? Eu não gosto muito disso, não acho certo, né? Então tem que falar a melhor forma possível, né? E aí vieram outros convites para escrever artigos, convites para dar oficinas sobre afrofuturismo, né? E aí nisso eu fui estudando isso desde 2015, 2016, mais ou menos, né? Então, respondendo à pergunta, como é escrever afrofuturismo para mim eu penso mais que o afrofuturismo é consequência natural do que eu escrevo, é
consequência natural da minha escrita, não é algo que eu busque conscientemente, né? Eu não sento um dia e vejo, nossa, vou escrever isso aqui, vou botar esse elemento afrofuturista tal, né? Até porque o afrofuturismo é difícil de definir, né? Como eu vejo esse movimento no Brasil, para ser sincero, ultimamente não estou vendo. Por quê? Porque eu foquei muito em estudar o afrofuturismo, basicamente, né, de 2015 até mais ou menos 2020, né, até o início da pandemia, né, porque estava muito frenético, né, estava muita alta demanda para oficinas sobre afrofuturismo, e a minha preocupação sempre foi dar a melhor informação possível, né, e não falar de qualquer jeito, né. Mas aí veio a pandemia, aí eu senti que eu estava um pouco defasado de atenção na minha própria literatura, né, e a demanda de afrofuturismo caiu um pouco, né? Então, passei a focar mais em escrever, voltar a escrever, né? E nem tanto estudar o movimento. Eu acho que o movimento hoje, da forma que eu vejo mais ou menos, eu acho que está crescendo bem, né? Está bem difundido em outras áreas. Eu acho que no início me buscavam muito para falar sobre afrofuturismo, para que eu definisse todo o afrofuturismo, até, às vezes até do país. Isso é uma responsabilidade absurda, né? Eu sou só uma pessoa, né? Eu sou um cara enclausurado que gosta de escrever, eu não posso ter esse poder. Eu lembro, por exemplo, em 2017, 2018, por aí, muita gente vinha me procurar. Sei lá, vem um arquiteto falar, o que seria para você uma arquitetura afrofuturista? Eu falei, sei lá, caramba, você é arquiteto, pô, você que vai saber melhor do que eu não vou saber disso, entendeu? Eu não sei de arquitetura, tá? Você que vai saber melhor, eu posso te passar talvez algumas referências africanas, afro-brasileiras, sei lá, do que eu estudo, mas você tem que ir atrás para saber. Também já teve uma moça da moda me perguntando a mesma coisa, eu falei a mesma coisa, cara, eu não entendo nada de moda, nada, absolutamente nada, você tem que saber, eu não vou poder te dar esse... Então, quando tinha essas palestras, às vezes eu educadamente recusava, falando, olha, eu não posso falar de todos os aspectos do afrofuturismo porque realmente não é da minha alçada, né? Eu falo mais a partir dos efeitos na literatura, que é o meu campo, né? Então, eu acho que eu vejo o afrofuturismo hoje bem mais difundido do que já foi, né? Mas eu mantenho ainda uma reclamação que eu tenho desde aquela época, né? Acho que muito se fala e pouco se faz. Eu quero que as pessoas produzam mais. Mas acho que hoje as pessoas estão produzindo mais sim, estão criando mais, né? Estão fazendo mais. Não tá... Na verdade, não está se falando tanto que a demanda, né, por fala de afrofuturismo caiu. Né? Basicamente, eu só falo de afrofuturismo em novembro, né? Que novembro é o mês mágico, né? Que chama todo mundo para falar, né? Mas basicamente é isso. Acho que está mais difundido do que jamais foi. E para mim, o meu foco é sempre escrever o próximo livro, independentemente do rótulo a ele atribuído. Afrofuturismo para você seria um movimento em que a ficção coloca a pessoa negra como protagonista ou não? Quando eu criei esse rótulo, quando lá atrás, acho que em 2017, pediram que eu definisse, que eu criasse definições para o afrofuturismo. Eu falei, pô, mas isso é uma responsabilidade enorme, eu não posso fazer isso, mas eu vou tentar, mas eu vou fazer a partir do que eu escrevo, né? Eu lembro que eu criei, né, sei lá, 4 características muito a partir do que eu escrevo, né? Que seria... protagonismo negro, né? Protagonismo de personagens negras e negros na história, né? Que a história fale de temas negros, que fale sobre negritude de alguma forma, né? Que tenha isso como o centro da história, o centro do universo, né? No meu caso, a espiritualidade de matriz africana é sempre o centro das minhas histórias. Já me perguntaram lá atrás, então toda a história de afrofuturismo tem que falar de orixá. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Isso é característica minha. Vocês, né, as pessoas façam o que quiserem, normal. Né? Eu acho, o que eu reivindico é que se fale, né, de temas referentes à negritude, né, como um todo, né, que esse seja o centro do universo. Né? Que seja uma história de ficção, né, ficção especulativa, seja ficção fantástica, ficção científica, horror sobrenatural, mas aí eu estou me baseando nas definições originais dos Estados Unidos, do afrofuturismo lá dos Estados Unidos, né? Hoje em dia, como se difunde, né, na moda, na fotografia, né, que você não cria necessariamente uma ficção, aí acho que teria que rever, né, nesse caso, né? E também que seja de autoria negra, né? Porque eu penso que se você vai falar sobre temas negros, questões raciais, né, nada melhor do que uma pessoa que realmente vive, né? Que realmente está vivendo aquilo, né? Mas aí que tá, essas definições eu criei mais para mim mesmo,
né, para explicar e para poder conseguir dar as oficinas. Mas hoje em dia também é complicado, né? Eu não vou controlar ninguém, não sei o que as pessoas estão fazendo, também não vou falar, isso é afrofuturismo, isso não é, eu não tenho esse poder. Né? E aí, quando você sai do campo da ficção, né, como você vai levar para moda, para arquitetura, vai falar, essa arquitetura é ficcional? Porque a arquitetura está ali, né, real. Falar o que, não, isso não é futurismo porque não é ficcional, né? Então, é complicado dizer, né? Mas essas seriam as minhas definições. Teve mais alguma coisa que você perguntou, eu acho, me perdi. Foi isso? Não, sobre essa uma definição sobre afrofuturismo mesmo. A gente já tinha conversado sobre isso, acho que legal. Você pode dizer se alguns escritores me inspiraram para você começar a escrever? Porque a sua carreira de escritora é relativamente nova, recente, aliás, né? E vejo que você conseguiu uma projeção, né, no meio acadêmico, literário, muito bacana. Que eu falei para você na hora do almoço. Você pesquisa lá Fábio Cabral na internet, vê um monte de coisa. E eu acho isso um reflexo de uma popularidade de quem está aí trabalhando e lutando para ser um escritor, para ter o seu público. E nessa sua trajetória, até você decidir escrever, quando você decidiu escrever e se alguns escritores lhe inspiraram para você escrever ou mesmo se basear no seu processo de criação. Depois a outra pergunta é como se dá esse processo de criação. Já misturei as duas, mas depois eu volto, tá? Eu fui aquele moleque, sabe, aquele moleque nerd, zoado, que fica dentro de casa, não quer saber de nada, quer só ficar lendo gibi, jogando videogame, né? Vendo história. Eu fui esse tipo de moleque, né? Eu só queria saber de ficar vendo desenho, né? Não queria muito saber de interagir com as outras pessoas. Depois eu fui entender que isso é característica do autismo que eu não sabia que tinha, né? Mas era isso, eu sempre fui muito retraído, muito dentro de mim e dane-se o mundo, né? Então, desde moleque, né? Que isso também é uma característica também, né? A questão do hiperfoco, né? Eu sempre tive esse hiperfoco meio obcecado, porque eu via as histórias, eu via os filmes, os desenhos, né? Eu era aquele moleque chato que falava assim, eu não gostei desse desenho tá uma para não falar palavrão, né? Tá uma droga, não gostei, eu faria de outra forma, sempre fui muito, né, meio cabeçudo nesse sentido, né? Então, a partir dali eu comecei, mas se eu fizesse, se eu escrevesse, eu já desde moleque, acho que desde uns 6, 7 anos. É porque meu pai meu pai é um nerdão também, né? Eu pegava ele lendo gibi, sabe? Gibi de X-Men, de Homem-Aranha, de histórias de ficção científica, né? Aí eu ficava imitando ele, né? Ficava lendo aquelas histórias lá, não sabia ler, mas ficava lá lendo lá. Eu com 4, 5 anos, ficava folheando aquelas histórias, né? E minha mãe adorava isso também, né? Minha mãe adorava que eu me interessasse pelas letras, né? Pelas histórias. Então, desde cedo eu recebi incentivo de casa, tanto do pai quanto da mãe, né? E isso é raríssimo, né, nesse país, infelizmente. Então, desde moleque eu tive esse incentivo para escrever, para exercer a minha imaginação. E também por causa das minhas características também, né? Eu sempre me senti mais confortável, né, nos mundos imaginários, muito mais do que a própria realidade, né? Por conta das várias questões, das várias demandas, né? Então, desde moleque eu quis escrever, né? Eu senti isso mais quando... Eu sempre conto essa história, porque para mim é muito bizarra, né? Quando eu ganhei os 3 primeiros lugares de um concurso de poemas na escola, né? E era uma escola que eu não falava com ninguém, não me dava bem com ninguém, tanto que eu nem fui receber o prêmio. Eu falei, ninguém gosta de mim, então não vou lá, quero que se dane. Né? Não fui lá receber, mas estava lá meu nome lá, né? Os 3 poemas lá que eu fiz. Aí quando eu recebi essa validação externa, não só apenas dos pais, aí eu pensei, aí eu comecei a levar mais a sério. Não, agora eu tenho que me debruçar e escrever mais. Né? Eu demorei para publicar, né? Eu consegui publicar só quando eu completei 33 anos, né? Em 2014. Não, quando eu completei 32, na verdade. Mas eu já tinha o primeiro esboço desse livro que foi se tornar o meu primeiro, lá em 2014, eu tinha esse esboço desde 2003, 2004. Né? O que acontece é que eu fui levar os livros para as editoras e me falavam o seguinte, nossa, você escreve bem,
Pena que não faz parte do nosso perfil, não cumpre o nosso perfil. Que perfil seria esse? Né? Não preciso nem dizer. Né? Tanto que agora buscam, né? Agora acham que é legal, agora está na moda, aparentemente. Né? Mas naquela época foi muito difícil. Né? Eu lembro quando eu estava na faculdade de letras, eu levava meus esboços para os professores lerem. Eu sabia que os professores não gostavam de literatura fantástica. Né? Tem muito esse preconceito ainda no meio acadêmico. Eu acho que hoje menos as pessoas conseguem reconhecer, né, o valor da literatura fantástica como literatura, como igual a qualquer outra, né? Mas lá na minha época era difícil. Então eu levava para eles lerem e aí acontecia aquilo que eu esperava que eles falassem, né? Ah, você escreve muito bem, suas técnicas de escrita são muito boas, embora eu não goste do conteúdo, embora eu não goste, né, de literatura ficcional. Ah, tudo bem, eu só queria que você dissesse, me validasse falando que eu escrevo bem, era só isso, né? Então tudo isso foi me dando confiança, né, para escrever mais e mais livros. E aí depois desse início muito difícil, né, de demorar 10 anos praticamente para conseguir publicar, aí realmente se tornou mais fácil. Aí meu nome realmente foi se expandindo mais. Eu acho também por conta de algo que não me agrada muito, que é essa questão do único, né, o negro único. Eu não gosto disso, né? Afinal nós somos seres humanos, né? Temos que ter oportunidades iguais, né? Tinham que ter vários de mim fazendo, né, escrevendo literatura, mas naquela época eu era um dos únicos, ou praticamente o único que fazia esse tipo de literatura fantástica, né? Esse tipo de literatura épica, cheia de magia, cheia de superpoderes, né? Tendo a negritude, no caso, a espiritualidade de matriz africana como centro do universo, centro da história, né? E não só mais uma história baseada nos mitos europeus, nos mitos celtas, nórdicos, né, gregos, que a gente vê por aí aos montes, né? Que já estou exausto disso, né? Isso também foi algo que me fez também, me incentivou a escrever outras coisas, né? Apresentar outras possibilidades de universo, né? E aí, no caso, o afrofuturismo meio que oferece isso, né? Privilegia isso, incentiva isso, né? Criar, privilegiar outras mitologias que não aquelas de sempre, né? Não mais os mesmos Harry Potter de sempre, Percy Jackson, né? Que são importantes, são bacanas, mas a gente já tem bastante disso, né? E as mitologias de matrizes africanas a gente não vê quase nada, a gente não conhece, a gente não sabe, né? E faz parte da história desse país, né? Não apenas as mitologias europeias, mas as mitologias africanas também, assim como as mitologias indígenas, né? Então é importantíssimo para que a gente possa crescer como cidadãos, que a gente conheça todos os aspectos da nossa história, todos os aspectos que compõem essa sociedade brasileira. Então, pensando nisso, que eu escrevo para dar minha contribuição, no caso, as matrizes africanas e afro-brasileiras, né? E sobre escritores que me inspiraram, na verdade, eu não costumo me basear muito em nomes, né? Eu não gosto muito de focar em indivíduos, eu prefiro focar mais em obras, né, em histórias. Mas se eu ter um nome que eu possa dar realmente, né, no que diz respeito à literatura fantástica, foi o Tolkien do Senhor dos Anéis mesmo. Embora eu nunca gostasse muito dele como indivíduo, né, as obras dele, lá no início, pelo menos, me inspiraram muito, né, me deram muita... me deu a possibilidade, né, me fez vislumbrar a possibilidade de criar mundos fantásticos complexos, né? Porque nos mundos dele até rio, montanha tem nome, uma coisa chatíssima, né? Você vê o nome de tudo naquela coisa lá naquela... Então, realmente, isso me inspirou a vislumbrar a criação de mundos complexos, talvez não tão detalhados como ele fez, né? Afinal, ele é ele, eu sou eu, né? Mas realmente eu consigo hoje, né, criar esses mundos mais detalhados, né, graças a essa que foi uma das primeiras inspirações, né? Mas autores eu li de tudo, né? Principalmente quando eu era mais novo, né? Eu tinha mais vigor para isso. Eu li, sei lá, desde literatura russa, que é um negócio chatíssimo, né? Mas é importante ler, Dostoiévski, Tchaikovsky, nossa, chato pra caramba. Mas desde literatura africana de língua portuguesa, que quando eu descobri na faculdade eu li bastante, devorei muito. Literatura americana, que é um negócio meio, né, um pouco chato, mas... né? São os best-sellers, né? Também é importante ler um pouco, ver o que está rolando. Não, best-seller não, é bom ler história boa, best-seller não. E muita literatura brasileira também, né? Desde Machado de Assis até Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, né? Enfim, muito da literatura dita regional, né? Porque
me ensinaram lá atrás, se você quiser criar algo original, quiser criar algo único, né, você não pode imitar só uma pessoa, você tem que imitar todo mundo. Então você absorve todo mundo, entendeu? Joga no liquidificador, joga lá seu toque pessoal, mistura o resto e pronto, tá lá, ó, originalidade. Nossa, que original, né? Tem que ser assim, você imita todo mundo ao mesmo tempo, porque afinal nada se cria, né? Enfim, a gente já sabe dessa história. Acho que eu respondi, né? Acho que seria isso, né? Quanto tempo, em média, você demora para escrever um livro? Como é o processo criativo para você? Eu estou tentando buscar a melhor resposta para essa pergunta, porque cada livro é uma caixinha de surpresas, né? Eu posso demorar 1, 2, 3 anos, eu posso demorar um mês. Um mês eu não recomendo, porque um mês é eu entrando naquele modo que eu chamo de hiperfoco da fúria. É uma loucura, né? Geralmente, em 2 ocasiões eu escrevi um livro em 2 meses, em um mês, né? O segundo livro, que foi O Caçador Cibernético da Rua 13, e este livro aqui. Eu vou contar um pouco da história da criação desse livro aqui. Esse livro foi o seguinte: eu estava já com 4 livros publicados, né? 3 pela editora Malê, que é uma editora considerada pequena, mas é uma editora grande para mim, no coração, no sentido de que é uma editora que foca em publicar autores afro-brasileiros, né? E para mim foi muito importante, porque as editoras simplesmente não abriam, né, essa porta para mim, né? Embora eu escreva literatura como qualquer outro, né, na minha opinião, mas não abriram essa porta. Então a editora Malê me abriu essa porta e me deu o reconhecimento, né, que eu precisava para galgar novos voos, né? E aí o convite, a editora Intrínseca, né, que é considerada uma editora maior, que tem uma maior distribuição, né, tem vários best-sellers publicados e tal, e também tem a fama de publicar autor que seja bom, não importa se é famoso ou não. Porque na época eu achei que só fosse publicar gente que fosse famosinha de rede social, e eu não tenho paciência para rede social direito, né? Eu tenho até um perfil lá no TikTok, lá, que eu faço uns vídeos lá improvisados, mas eu nem vejo a timeline, mas tá lá, né? Enfim, tá lá, tá as redes sociais lá, enfim, eu não gosto muito de ficar falando. Poderia fazer igual eu tô falando aqui, né? Enfim, gesticulando, a pessoa acha engraçado, né? Mas enfim. Mas aí quando veio o convite, né? Eu nem tinha nada, eu não tinha nada pronto. Geralmente, quando você submete seu trabalho a uma editora, principalmente uma editora grande, você tem que ter um negócio pronto, né, para eles avaliarem e verem se realmente vale a pena publicar aquilo, né? Eu não tinha nada, mas mesmo assim me chamaram para conversar, porque a moça que chamou, que é uma funcionária de lá, ela disse que vinha me acompanhando meu trabalho faz um tempo, já acompanhava meu trabalho, nossa, desde antes de eu publicar, quando eu escrevi em blog, sabe? Blog é uma coisa que nem existe mais, lá em 2000 e bolinha, né? Por isso que eu falo, é importante realmente quem quer escrever, divulgar seu trabalho, seja onde for, porque você nunca sabe quem está olhando, você não faz ideia. Então a pessoa está me monitorando faz um tempão, né? E me monitorou há tanto tempo que ela teve a confiança, né, de achar que eu ia fazer um bom trabalho, independentemente se eu tivesse algo pronto ou não, né? Então eu passei uma ideia bem primitiva que eu tinha, que eu também conto de onde veio essa ideia, né? Quando veio a pandemia, eu finalmente comprei um PlayStation 4, porque dane-se, já que não vai poder sair, então vou ficar em casa jogando, que se dane. E aí eu tava emocionado, porque eu tava jogando um remake de um RPG de Super Nintendo. Falei, nossa, que legal! Esse RPG velho com esses gráficos novos e tal. Aí comecei a criar uma ideia bem primitiva, né, a partir disso. Aí eu apresentei essa ideia, aí elas compraram. Aí esse livro foi basicamente escrito sob encomenda, né? Foi um livro que eu escrevi, que eu criei na hora para a editora. Mas aí, como veio as questões de pandemia e várias questões pessoais que envolvem nesse sentido, né? Afinal, todo mundo ficou mal, né? Eu também não sou diferente. Foi aí que veio o meu diagnóstico de autismo, né? Porque eu cheguei no limite da ansiedade, da depressão, tava ficando maluco. Quando fui fazer o teste neurológico, eu achei que ia dar qualquer coisa. Falei, diz aí que eu sou, sei lá, bipolar, que eu sou esquizofrênico, porque eu sou maluco de alguma forma. Não, é autismo. Aí eu fiquei maluco, aí eu fiquei doido, porque eu não acreditei, eu nem sabia o que era autismo, né? Enfim. Agora, mês que vem vai completar um ano só desse diagnóstico, né? Um ano. Né? Eu vou completar 44 anos, né? E no dia que completo 44, completa um ano do diagnóstico. Ou seja, imagina viver 40 anos sem saber dessa... Né? Eu nem sabia o que era, ainda estou aprendendo o que é esse negócio, mas eu vejo que várias coisas batem muito, né? Enfim. Agora, por isso também que eu fico gesticulando sem o menor problema também, que antes eu morria de vergonha. Né? Ah, não pode, eu sou um homem adulto, não pode gesticular, tem que ficar certinho. Não, agora eu quero que se dane.
né, gesto, tal, que isso tem a ver também, né? Enfim, mas enfim, são parênteses. Aí, já me perco, tá vendo que a mente vai muito rápido. Sobre o livro, o processo, né? Então, eu tava bem mal sobre a coisa né, questões da pandemia e tal, não estava conseguindo desenvolver a história, a editora não estava fazendo pressão nenhuma, mas eu que estava me impressionando, não, tem que fazer a melhor história de todas, porque é a grande editora, porque não sei o quê, essa uma loucura, tipo, meu filho, calma, meu brother, calma. Mas naquela hora eu não conseguia falar calma pra mim mesmo, né? E aí eu comecei a tomar remédio e tudo mais, fui me acalmando, veio o diagnóstico e tudo mais, me acalmei. Não, o diagnóstico veio depois que eu tinha publicado o livro, né? Não, depois que eu já tinha mandado o livro, né? Isso, a linha do tempo é essa, E aí quando... porque a proposta da editora, assinei contrato em 2020, era para entregar em 2021, não consegui, mas a editora já esperava por isso, porque geralmente elas fazem esse contrato curto, né? Só com uma previsão, né? Mas aí, na minha cabeça autista, não pode, tá? 2021 tem que ser 2021. E eu ficava louco com isso, me pressionando e tal, comecei a tomar remédio e tal. E aí, o que acontece? Final de 2022, início de 2023, aí eu entrei naquele modo louco de escrever de uma vez só, em um mês, né? A minha ex-esposa, né? A esposa na época, ficou louca com isso também, porque o que era? Eu acordava, entrava no escritório, escrevia direto, não parava, aí ela batia na porta, tem que almoçar. Nossa, tem que comer. Aí eu comia, voltava. Isso. Até terminar esse livro. Em um mês ele foi escrito, foi pronto. Não recomendo. Esse é o modo ruim, né? É o modo mais rápido, né, de escrever. O outro modo, né, o outro método de criação é igual eu fiz com alguns outros livros, escrever né, aos poucos, por dia, né, de forma saudável, né, encaixa na rotina, encaixa na agenda, escreve um pouquinho, vai, faz todas as outras coisas da vida, escreve, 1, 2, 3 horas por dia, menos às vezes, atualmente acho que eu só consigo meia hora, 1 hora, mas enfim, melhor do que nada. Escreve um pouquinho, deixa lá descansando, dorme, né? Então, realmente depende do livro, né? Eu espero que agora a próxima história eu estou tentando fazer dessa forma mais tranquila, leve, né? Sem essa... Seu próximo livro, você já tem uma ideia? Já está em processo de criação? Eu queria fazer a continuação disso aqui, mas falaram que não, me vetaram, a editora falou que não. Divulga esse livro primeiro. Eu falei, tá bom. Então a Revelia, eu estou escrevendo uma outra história, porque eu não consigo ficar parado. Então estou escrevendo uma outra história num universo paralelo a esse, né? De um outro personagem, né? Mas já tô com tá maturando a ideia na minha cabeça, assim, já eu não vou dizer que eu tenho a história toda, né? Mas eu tenho a base dela, né? Eu tenho o final, que na verdade, quando eu começo a escrever, eu tenho que ter o final da história. Porque se eu não tiver o final da história, eu não sei o que vai acontecer, porque eu crio tudo na hora. E eu preciso ter o final. Eu preciso saber até onde aquilo vai chegar. Porque senão eu vou criar loucamente sem parar, né? Então eu faço um pré-planejamento inicial, mas o miolo inventa na hora. No momento que eu sentei lá, faz, inventa aí, sai aí, é isso. Então, Gabriel, eu vou fazer essa pergunta porque você mesmo sinalizou que sim. Poderia perguntar. Como foi se descobrir autista? Foi horrível. Nossa... foi uma droga. Eu falei, nossa, eu sou maluco mesmo, né? Oficialmente sou doido, né? Enfim. Eu nem sabia o que era esse negócio. Eu fiquei revoltado, porque eu não esperava. Porque, assim, algumas pessoas falaram que eu poderia ser autista, mas eu falei, não tem nada a ver. Porque eu achava que tinha a ver só com o estereótipo da TV, do cara que ficava assim, aí eu fico assim. Do cara que ficava recluso, aí eu sou recluso. Enfim, né? Várias coisas. Mas a questão do autismo sinalizou lá justamente o que é autismo, né? Eu estou tentando entender. É uma deficiência comportamental, que tem a ver com a questão do comportamento, que afeta muito as relações sociais, né? E é considerado autismo quando te dá prejuízo, né? Isso que eu tive a vida inteira, né? Com relacionamentos, relações, com trabalho, né? É difícil, por exemplo, o autista se manter no trabalho, por exemplo, porque briga com todo mundo, porque não é compreendido, as pessoas brigam com ele, brigam com todo mundo, eu sou assim, né? Enfim, agora tá melhorando, né? Tá melhorando. Mas, depois, passado essa fúria inicial, foi muito libertador, na verdade, né? Porque eu percebia que eu me segurava em muita coisa para, não, sou adulto, tem que ser assim, sabe? Ficar uma coisa, mas só que é isso, né? O copo vai enchendo, uma hora transborda. E aí você... E aí tinha uns ataques de fúria, sabe? E hoje bem menos, sabe? Hoje eu fico muito mais tranquilo. Quando acontecem coisas que me contrariam, por exemplo, coisas que saem planejado, eu fico muito contrariado. E antes eu ficava muito nervoso. Agora não, eu fico contrariado, mas eu entendo, você está contrariado porque você tem isso que chamam de rigidez cognitiva. Então, relaxa.
se segura, fica de boa, né? Não vai... Né? Aí, sei lá, é que eu não trouxe, agora que eu vim correndo eu não trouxe, mas eu tenho, sei lá, aqueles brinquedos, ficar apertando, aquelas coisas de aperta e tal, sabe? Mexe, enfim, que aí também dá uma acalmada, né? Por exemplo, né? A partir do diagnóstico, eu fui criando estratégias para conseguir lidar melhor comigo mesmo, né? Mas acho que o mais importante é o autoconhecimento, né? É entender o que você é de fato. Porque quando veio o diagnóstico, eu falei, cara, eu fiquei interpretando um personagem a vida inteira. Né? Sim, eu comentar aquilo que eu estava comentando contigo no carro, né? A pandemia fez cair todos os disfarces sociais que eu tinha criado. Né? Como eu sempre fui muito recluso, muito calado, muito quieto, e mesmo terapia não dava certo, né? Quando eu nasci nos anos 80, ninguém falava de autismo, ninguém sabia o que era essa droga, né? Até hoje eu não sei direito, mas enfim. Então eu não culpo meus pais por não terem investigado isso a fundo, porque ninguém falava disso, né? Mas pelo menos me colocaram na terapia desde cedo, porque viram que tinha algo errado, né? Por exemplo, eu fui não verbal até os 5 anos de idade, eu não falava. E não é porque eu não sabia falar, é porque eu não queria falar com ninguém, sabe? Eu não queria contato com pessoas, né? Eu fui forçado a falar, fala. Acho que eu comecei a falar com uns 5, 6 anos, né? Só assim, falar com outras pessoas, embora eu soubesse, eu tenho essa lembrança. Né? Então, me colocaram na terapia, depois me colocaram em aulas de teatro. E aí, a partir dali, eu criei um personagem extrovertido, que fala, que gesticula, sabe? Enfim. Só que hoje, agora também, esse personagem se confundiu comigo mesmo um pouco, sabe? Mas, durante a pandemia, eu reverti muito pro meu eu original. Né? Eu abracei totalmente a questão do isolamento, né? De não falar, mas só que eu abracei muito, abracei até demais. Né? Eu não falava com mais de ninguém, eu briguei com todas as amizades que eu tinha, foi um inferno, foi um horror. Né? E aí, para sair do casulo também foi muito difícil. Eu tô sentindo que eu tô saindo do casulo só agora. Né? Enfim. E aí, tudo que eu precisava era a última peça do quebra-cabeça. Agora eu entendo que essa porcaria é um quebra-cabeça, entendi. Essa questão do diagnóstico. Que aí eu passei a entender de fato o que eu era, né? E agora, aos poucos, eu vou tentando entender o que eu sou para além das máscaras que eu sempre assumi para conseguir interagir em sociedade. Obrigada. Vocês gostariam de fazer uma pergunta para ele? Pergunta aí, gente. Vai, não mordo, não. Eu queria fazer uma pergunta. Como sua família reagiu quando você falou, não, vou escrever meu primeiro livro, vou divulgar para o mundo meu primeiro livro? Porque você falou que você teve um apoio assim, desde pequeno, tanto da sua mãe quanto do seu pai para isso. Como que foi para você? Pô, minha família deu o maior apoio, apoiou bem. O problema é que eles falavam, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Eu queria só escrever, eu queria que se não queria que se danasse tudo. Né? Mas a minha família foi super receptiva nisso, né? Deu um maior apoio. Eu lembro que minha mãe já é falecida, né? Me botava lá pra cima, falava que não, vai mais, vende lá fora e tal. Então eu sempre tive muito apoio mesmo, assim, sou muito grato pelo apoio que eu tive. Né? Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Você? Não? Eu tenho. Eu, quando era criança, eu estudei numa escola que chamava Solano Trindade. E eu fui descobrir, acho que esse ano, quem foi Solano Trindade só, né? Apesar de ter estudado nessa escola. E um amigo meu, ele já conhecia, quando eu comentei com ele já conhecia, e ele falou que já tinha lido tudo sobre ele. O que você acha que hoje a gente poderia fazer para retornar? Você comentou sobre essa editora, né, de autores negros, eu acho muito importante. Mas eu ainda acho que falta a acessibilidade. Acho que hoje em dia tudo isso está em curso, né? As coisas vão melhorando, muito a passo de tartaruga, mas estão melhorando, né? As pessoas estão aparecendo mais, estão dando mais oportunidades, né? O que precisa dar é aquilo, né? O básico do básico que esse país precisa, né? Mais acesso à educação, mais educação de qualidade, né? Principalmente, mais oportunidades, né? Como a oportunidade que me deram agora aqui com essa editora, por exemplo, né? O que falta é tratar todo mundo como seres humanos de forma igual, né? De forma igualitária, né? E tratar desigual, né? E tratar de forma desigual os que estão na desigualdade, né? Principalmente, né? Porque afinal nós não temos as mesmas oportunidades, né? Então ter tudo, inclusive a questão de cotas e tudo mais, sim, tem que ter porque tem que disponibilizar para todo mundo, né? Principalmente para quem já larga com a desvantagem, né? Com a desvantagem da cor, da condição social.
né? Enfim, e tudo mais. Acho que tudo isso já tá em curso já, né? As crianças hoje, né? Os jovens hoje têm acessos que eu e você não tínhamos na nossa época, né? Muito mais do que, né? Eu fui uma rara exceção que quis fazer por mim mesmo, né? Mas infelizmente uma exceção que confirma a regra, né? Eu não gosto de falar, se eu conseguir, todo mundo consegue. Droga nenhuma, porque eu vivi circunstâncias muito específicas, até a questão do autismo mesmo, na verdade, para pensar. Porque o autismo com essa questão do hiperfoco, né, da obsessão, né, não me fez desistir nunca, né, mesmo com tudo contra mim, né, e apesar de ter apoio da família, as pessoas fora falavam, isso é bobagem, isso é besteira, você não vai conseguir não. Tentavam me desmotivar de todo jeito, né? Mas acho que quando a questão do autismo, que eu fico obcecado, não, vou fazer, é isso, vou fazer isso, acabou, sabe? Enfim, então foram circunstâncias muito específicas que me trouxeram até aqui. Não dá para falar que é só fazer, viu? Molecada, faz aí, vocês conseguem. Não é assim, não. Eu acho que cada um tem que ver, tem que adaptar, né, para suas próprias particularidades. O mais importante é não se comparar. Se comparar é fatal, porque cada um tem uma realidade diferente, né? O que deve ser feito é se inspirar, né, no que outra pessoa conseguiu, no que alguém consegue, né? Mas inspiração é inspiração, comparação é outra coisa, né? Você se inspira naquilo, mas você adapta para a sua própria realidade para você conseguir atingir o seu objetivo, né? E tem que querer. Pelo menos querer é muito difícil, né? Porque mostra pra gente que não adianta querer, não, você não vai conseguir de jeito nenhum. Mas a gente tem que tentar, tem que conseguir, né? Tem que conversar sempre, né? Tem que continuar fazendo esses projetos, né? Tem que espalhar para todo mundo. Acho que todo mundo tem que contribuir de alguma forma, né? Para que se democratize ainda mais o acesso à cultura, à educação, à leitura, à literatura. É isso. Pegando esse gancho que você falou, como você vê essa questão do acesso à leitura, à literatura, para todas as pessoas no nosso país, no Brasil? Tá melhorando, mas tá fraquíssimo ainda, tá horrível, tá medonho, é medonho. Não tem outra coisa para dizer, é vergonhoso, assim, fazem de propósito para manter o povo na ignorância, é vergonhoso. Tá melhorando, sim, né? Graças à ação da senhora, ação de outras pessoas, tá melhorando, mas ainda tá péssimo, tá muito longe do ideal, muito longe. Recentemente você participou do programa Viagem Literária, né, que percorre as cidades do interior do estado e vai bater papos, né, nas bibliotecas. Como que foi isso para você? Esse contato com diferentes públicos, com diferentes realidades. O que você trouxe de aprendizado ou de memórias nessa experiência que você teve? Primeiro foram eventos importantes para me fazer sair de casa, né? Porque senão assim eu não saio. Oportunidade de conhecer mais do estado de São Paulo como um todo, né? Porque eu fico só na capital. Né? Eu praticamente só venho para o interior quando tem esse tipo de trabalho, né? E para mim é enriquecedor ter contato com outras realidades, com outras pessoas, né? Como pessoa e como escritor, aumenta muito o escopo do meu trabalho, né? Aumenta muito as possibilidades de criação, né? E eu espero que eu tenha sido inspirador de alguma forma, né? Que eu tenha feito diferença de alguma forma na vida das pessoas que me presenciaram ali, as pessoas com quem eu conversei, né? Então, o que eu trago para a vida é que esse tipo de trabalho tem que ser, tinha que ser mais, tinha que ser o ano inteiro, né? Não podia ser só, geralmente em setembro, outubro, novembro, né? Podia ter mais, podia ter ao longo do ano. Porque aí você dá mais oportunidades para escritoras e escritores, né, possibilidades de renda. Você também incentiva mais a leitura, né, a criação para as pessoas, né, do interior, né, com o pessoal que vive mais afastado do que é considerado centro, né, enfim. Então, por exemplo, conhecer essa biblioteca aqui, mó bonita essa biblioteca, sabe? Bonita pra caramba, toda, que foi a senhora que fez, né? Que organizou e tal, toda bonita aqui, toda, sabe? E tem que... É legal conhecer isso, né? Porque, na verdade, eu não faço ideia de como é os outros locais e tal. Né? Tem gente que faz o pré-julgamento, eu não faço julgamento do que eu não conheço, né? Enfim. Mas é legal vir nesses espaços, conhecer, ver, falar com as pessoas, enfim, né?
É isso que eu trago para a vida, né? Por mim, teriam mais desses eventos. Você me fala sobre a mitologia, né? Teve que ter muita pesquisa ou não? Fosse mais criativo, processo criativo, ou teve que ter bastante pesquisa por causa dos mitos, da mitologia? Uma coisa que me ensinaram lá atrás, mas não precisa ser assim, mas é o que sigo, que é o seguinte: escreva sobre o que você sabe. Né? Por isso que, por exemplo, eu não me arrisco a escrever literatura indígena, porque eu não sei nada, nunca vivenciei isso. Né? Não é que não possa ser feito, se for feita a devida pesquisa, mas eu prefiro não. Eu dizendo por mim, que eu acho que ia ficar muito ruim, não ia ficar legal. Né? Então, por que diabos eu escrevo sobre mitologia afro-brasileira? Né? Por que eu escrevo sobre matriz africana? Porque eu vivo isso. Né? Porque eu sou iniciado no candomblé há muitos anos, né? Porque eu frequento o terreiro praticamente toda semana. Né? Então eu vivencio ali em louco, né? Ali as ritualísticas, né? Participo de tudo, né? Recebo todo aquele conhecimento, né? Desde os rituais internos até a festa dos orixás, que o mundo acha bonito e tal, estou eu lá, né? Também, né? Recebendo o orixá e tudo mais, enfim, né? Recebendo as entidades, né? Então eu escrevo sobre aquilo que eu vivencio. Né? Obviamente também faço pesquisa quando a vivência não é suficiente, eu pesquiso por fora, né? Mas eu faço isso de forma orgânica, né? Eu sempre sou muito objetivo. Eu quero saber disso, quero saber detalhe disso. Eu vou lá, vejo aquele livro específico. Tá. Eu vou lá, pergunto lá para a mãe de santo, lá para os mais velhos lá, eu queria saber disso aqui, pode depois me falar, né? Eu sempre pesquiso especificamente daquilo que eu quero para colocar na história, né? Então, a minha pesquisa é sempre orgânica. É orgânica e sempre por demanda, né? A história precisa disso, então vou lá e... Então, eu digo isso porque, por exemplo, tem uma escritora nigeriana-americana que tá com uma trilogia, né, de fantasia sobre orixás, né, uma trilogia até famosa. Eu fiquei chocado que ela veio estudar candomblé no Brasil. Eu falei, caramba, você não é nigeriana? Mas é porque a maioria dos nigerianos é cristão, né, e ela também não é diferente. Então, ao invés de aprender lá na terra dela, ela veio aprender aqui no Brasil. Eu fiquei chocado com isso. Eu falei, caramba, não tem ninguém que vive, né, que vivencia uma religiosidade matriz africana, não escreve sobre, né? Eu não quero ser o único, né? Mas enfim, isso é algo que me destaca, né? Eu vivencio isso de fato e aí escrevo sobre. Mas aí também é importante deixar um adendo, que já me perguntaram, mas eu não sei nada de matriz africana, eu posso ler, eu não vou entender. Vai entender. Livro meu, eu escrevo para todo mundo ler. Não precisa ser negro, não precisa ser de candomblé, pode ser a pessoa que for. Né? Se você gosta de literatura, gosta de ficção, né? Gosta de histórias, né? É só ler. Tudo aqui está explicado, até porque a editora também se deu o trabalho também de solicitar que eu fizesse glossário, explicando os termos e tudo mais. Então está tudo explicadinho. E se a pessoa quiser saber mais, a pessoa vai lá e pesquisa, né? O Google está aí, a pessoa pesquisa e tal. Mas não precisa saber para ler a história. A história é completamente compreensível, mesmo sem esse conhecimento prévio. Até porque também, né? Eu com 12 anos... Eu tinha decorado, sei lá, mitologia grega, mitologia nórdica, o panteão. E por que isso? Porque os livros, toda hora aparece lá, Zeus, não sei o quê, Odin. Você quer saber se é curioso, você vai lá pesquisar. Então, eu espero que seja a mesma coisa aqui, né? Você não sabe o que é Xangô, não sabe o que é Oxóssi, não tem problema. Não sabe o que é Oxum, tranquilo. Você lê, se quiser saber mais, você vai lá e pesquisa. Se não quiser saber, tudo bem, fica a sua história, né? Então, sim, eu acabo pesquisando de forma orgânica, mas eu pesquiso a partir do que eu vivencio. Obrigada. Cabral, você acha que atualmente o escritor negro tem um reconhecimento maior? Como que você vê essa questão hoje no Brasil? Porque a gente acompanhamos um momento muito intenso sobre as mulheres negras na literatura, né? Até muitos debates, cursos e tudo mais. E como você vê hoje essa situação do nosso Brasil? E outra coisa também, desculpa, depois eu faço outra pergunta. Não, eu só ia falar que tá igual falei na questão da educação, né? Tá melhorando, mas ainda tá ruim. Tá bem, tá deprimente ainda. Porém, tá muito melhor do que na minha época, né? Quando eu era mais novo e tal. Tô vendo que cada vez mais tá melhorando, mas ainda falta muito, tá bem ruim.
ainda na minha opinião, se me perguntar assim, sendo bem sincero. Mas tá melhorando, mas tá ruim. Você tem a rotina de escrever todo dia? Estou tentando estabelecer. Que eu saí de um período bem ruim, assim, de questões pessoais, né? Tem a ver com autismo também, descoberto e tal. Então agora eu estou restabelecendo a minha rotina. Né? Estou tentando escrever de noite aos poucos, né? Ainda estou escrevendo bem pouco por dia, né? Mas estou tentando restabelecer essa rotina de escrita por dia. Né? Sobre a sua faculdade de letras, na verdade são duas perguntas, né? Eu fiz letras também, eu sei que é muito focado na literatura, nos clássicos mesmo, né? Então, quando você fez, né, durante seu percurso na faculdade, alguma coisa lá te influenciou? Ou foi só a técnica mesmo, você buscou as técnicas da escrita? E se você concluiu essa faculdade, quando você entrou, se você tinha a pretensão para a sua escrita ou se você tinha outros planos com ela? Quando eu fiz a faculdade de letras, infelizmente eu tinha aquela visão ingênua, que mais tarde eu fui entender que o curso que eu queria era o curso de escrita criativa. Né? Que no Brasil está muito restrito, só tem, acho que só na PUC, né? Sei lá, não tem faculdade pública ainda, né? Foi um baque porque não era aquilo que eu queria, né? Infelizmente eu não terminei, eu tentei 2 vezes, tentei na UFRJ, mas aí eu vim morar em São Paulo, tentei na USP, aí acabei não concluindo, justamente porque não era do meu interesse, né? Não deu aquilo que eu queria, né? Em termos de técnica de escrita, né? Não me passou nada, porque na verdade, né, como você sabe, o curso de letras é focado em criar pesquisadores, né? Pesquisadores literários, né? E esse nunca foi o meu interesse, né? Me ajudou a ter acesso a professores a me dar validação sobre se eu escrevo bem ou não, né? Conheci pessoas maravilhosas também na faculdade, né? Mas acho que o curso, se eu vier a fazer, né, se eu tiver interesse em terminar, seria mesmo o de escrita criativa mesmo. Bom, eu tenho que perguntar, como foi a sua sensação quando você viu o seu primeiro livro publicado? E qual foi a sua maior dificuldade para você finalizar esse livro, seu primeiro livro? Cara, o primeiro livro eu fiquei eufórico quando eu vi a capa do livro. O livro foi publicado, meu primeiro livro se chama Ritos de Passagem, foi publicado em 2014. Eu recebi o aceite da editora em julho de 2013. Eu vi a capa em setembro, eu acho, se não me engano. Agosto, setembro. Eu fiquei assim eufórico quando eu vi a capa, porque foi muita luta, né? Foi um sonho realizado depois de muitos anos brigando para ter aquilo, né? E finalizar... É que, na verdade, eu tinha feito a primeira versão do livro, como eu disse, lá em 2004, mas aí como demorou tanto para publicar, eu acabei fazendo uma versão em cima da outra, várias versões, acrescentei um monte de coisa, né? Então, quando eu finalmente recebi o aceite de uma editora, aí eu corri para finalizar ele de fato, né? Finaliza aqui, acabou desse jeito. Então, esse foi tranquilo, porque foi o livro que mais demorou, não porque ele realmente demorou para ser escrito, sim porque ele demorou muito para ser publicado. Né? Então, não vou dizer que foi um processo tranquilo, porque ninguém gosta de esperar 10 anos, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas foi tranquilo, pelo menos em relação a isso aqui, né? Foi mais tranquilo nesse sentido, né? Enfim, mas foi isso, assim, eu fiquei realmente eufórico, pulando, gesticulando, sei lá, assim, coisas que eu só faço dentro de casa. Bem louco, assim, fiquei maluco, assim, bem, né? E aí depois isso foi naturalizando, né? Depois você vai se habituando, né? Quando eu vi a capa desse, tá, legal. Lógico, eu fico feliz e tal, mas é só mais um, é como se fosse só mais um dia, né? Mas sim, o primeiro sim foi especial, eu fiquei bem eufórico, sim, foi bem bacana. Em outros livros, você ficou com essa mesma sensação, com o primeiro livro, você teve a mesma dificuldade? Ou foi mais tranquilo, foi mais de boa, com base nos outros livros? Sim, cada livro foi um livro, né? O segundo livro, infelizmente, caiu na questão de escrever em um mês só, né? Porque eu estava passando questões pessoais, minha mãe tinha falecido naquele ano, então foi muito difícil, né? Então, passei por vários problemas e aí acabei escrevendo em um mês só. Aí depois, os outros 2, né, antes desse, também foram mais tranquilos. Né, eu fui fazendo ao longo do tempo. Também tinha aquela questão da editora demorar para publicar, porque eu escrevo rápido, já está aqui, bora, mas não é assim que acontece, né? Então a editora vai lá, prepara o livro e tal, não sei o quê. E no caso da editora Malê, eu podia mexer bastante nos livros, né, antes de publicar. Com a editora Intrínseca, não.
porque eles são mais organizados, né? São mais criteriosos. Então, quando eu terminei o livro, não podia mais mexer, né? Eu terminei o livro eu entreguei o livro em 2023, ele só foi... 2023? Não, eu errei as datas. Eu entreguei o livro em 2022. Aí eles só foram publicar em 2024, ou não? Foi? Esse é 24. É. Não, tava certo. Eu entreguei... Não, caramba, agora eu me perdi. Enfim, foi algo assim, tá vendo? Eu tava bem doido na época. Não que eu seja menos doido hoje. Mas, enfim, eu entreguei o livro, né, numa data tal, e aí demorou um tanto, 1 ou 2 anos, até a editora conseguir encaixar no calendário deles para ser publicado, né? Então, nesse sentido, foi um pouco tumultuado, porque eu não estava habituado, não podia nem mexer no livro, né? E aí também não estava conseguindo escrever coisas novas, né? Hoje, agora, já entendendo mais o processo, né? Como demora, aí eu já, para aliviar, eu escrevo histórias paralelas para não me sentir tão parado, né? Você acha dificultoso produzir um livro? O quê? Você acha dificultoso produzir um livro? Dificultoso? Criar história é muito difícil, né? Pessoal, tem gente que me falou que seu trabalho é fácil, só sentar a bunda na cadeira e escrever. Pô, se fosse só isso, eu tava com 20 livros escritos, porra. Se fosse fácil assim, eu tava com 30 livros, tava aí ganhando dinheiro pra caramba, pô, né? Tá aí passando perrengue, pô. Né? Sei lá, mas não, é difícil, assim, não é um trabalho fácil. Né? E aí o pior também, você escreve livro e tal, e o pessoal, me dá um livro aí, né? Querendo dar livro de graça. Eu falei, caramba, meu filho, penei pra caramba pra escrever esse negócio, porra, não dá pra sair dando de graça assim, não. Já não ganho quase nada, porque a editora, né, tem a coisa da questão do direito autoral e tal. É difícil, né? Eu admiro quem faz independente, né? Como eu sou mais velho, eu nunca passou por minha cabeça fazer independente, né? Eu faria se não tivesse outra forma, talvez, né? Mas produzir um livro do zero, né? Eu nem consigo imaginar como é que é isso, produzir do zero no sentido de escrever a história, né? É o principal, né? E isso eu faço, né? Embora seja é muito difícil, mas aí todo o resto, ver capa, ver capista, né, fazer, enfim, escolher fazer todo esse trâmite, né? Eu não faço ideia de como é, né? Mas assim, também por outro lado, escrever para mim parece que é mais fácil do que as outras pessoas porque parece que essa que seria a minha alta habilidade de autismo, sabe? O superpoder do autista, parece que seria isso, de escrever. Outras pessoas que falam que vão escrever, quando tentam escrever, falam que é muito difícil, que achou que era mais fácil, mas chegou lá na hora a ideia não veio, enfim, né? Mas se você tem interesse, tenta, manda ver, né? Eu escrevo muito a partir do que, como eu falei, a partir do que eu vivo, do que eu vejo, né? Eu observo bastante, né? Apesar de viver muito dentro de mim, eu observo muito, né? Então eu escrevo a partir do que eu observo, do que eu vivencio, né? Manter coesão, né? Criar uma história que seja coesa, que seja interessante também é difícil. Eu aprendi a escrever basicamente lendo o que outros escrevem, né? Como eu disse no início, né? Como eu li muito, aprendi com muita gente ao mesmo tempo. Mas não só com livro também, com séries, com histórias, até com jogos, como eu falei, né? Um joguinho, né? Um joguinho besta na minha adolescência que me deu a ideia base para escrever esse livro aqui, por exemplo, além dos outros elementos, né? Como a minha vivência na matriz africana, né? Eu considero que tudo é material para a história, tudo você pode utilizar, né? Enfim, mas sim, não é fácil não, mesmo para mim, que teoricamente tem essa facilidade, não é nem um pouco fácil, mas é possível. Tudo bem? Certo? Então nós vamos fazer um sorteio agora dos deuses para vocês. Aí o Cabral vai autografar para quem ganhar, tá bom? Acho que quem não ganhar, eu tô vendendo alguns ali, tá, gente? Porque assim, esses livros que eu trouxe aí que é o seguinte, né? Eu já falei isso, né? Eu quero esvaziar essa, já falei, fico me repetindo, né? Mas me ajuda a esvaziar, gente. Não quero voltar para São Paulo com esse peso, não. Ajuda aí. O papelzinho do chão. Sabe uma coisa que faltou, eu acho? Eu não falei sobre o livro, né? E se eu lesse aqui essa orelha aqui que a editora fez, né? Porque eu sou péssimo para explicar meu próprio livro, né? Mas aí eu deixo na mão de outros, né? Sei lá.
Ó, gente, eu vou ler aqui a orelha aqui do livro aqui pra vocês saberem do que se trata, né? Antes do sorteio. Né? Eu gostei do que eles fizeram aqui. Vamos lá. Isolado entre os Odesse, o povo caçador descendente de Oxóssi, o solitário Caim vive o luto pela morte precoce da mãe, enquanto lida com abusos constantes por parte de seus superiores na hierarquia. Já Ainá sofre pressões semelhantes em meio às feiticeiras de Ijexá, filhas de Oxum. A questionadora princesa se recusa a fingir que incorpora sua orixá apenas para manter as aparências nos rituais da família real. Subjugados pelas tradições, os dois têm dificuldades em fazer aflorar os seus poderes. Além disso, compartilham memórias de infância estranhamente parecidas, envolvendo o perigoso antigo reino de Queto, um pássaro misterioso e um ebó fracassado, única oferenda capaz de proteger o mundo da escuridão. Se dependesse da rixa ancestral entre os seus povos, Caim e Ainá nunca teriam se encontrado, mas poderes como os deles não permanecem adormecidos por muito tempo. Quando ataques de espíritos malignos ceifam a vida de seus entes queridos, eles são forçados a despertar, e os destinos desses jovens guerreiros vão se cruzar em uma jornada épica para salvar as terras encantadas do Aie, antes que seja tarde demais. Em Sopro dos Deuses, eu não vou falar, Fábio Cabral, eu construo um universo complexo, baseado na mitologia afro-brasileira dos orixás. Uma fantasia impactante sobre a força dos encontros, com a própria essência e com o coletivo, que dança entre a vida e a morte, criação e destruição, amor e guerra, embalada pelas múltiplas magias do axé. Eu não sou capaz de escrever um negócio desse. Eu também não falo em terceira pessoa, falo, Fábio Cabral fez. Não sou pé, né? Pelo amor de Deus. Enfim, é isso, tá? Tem que fazer o negócio aí, o sorteio, tá bom? Sortear? Vai lá. Número 9. 9 é um número bom. Ninguém? Você. Ê! Aê! Eu achei uma caneta, eu não trouxe. Você acredita? O autor que não tem caneta. Qual é o seu nome? Gabriele. Gabriele. Escreve com 2 L's, alguma coisa assim? 2 L's e Y. E Y no final? Tá bom. Assim, né? É. Cara, tá aí. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Nada. Deu. Ei.